Olá, meu nome é Ana Paula e nesse documentário vamos falar um pouco sobre os para-raios, o que são, qual sua função e outras informações. Para-raios nada mais é que uma haste pontiaguda, geralmente feita de cobre, alumínio ou aço, e colocada em um lugar bem alto. Ela é ligada ao chão por meio de um fio condutor, que chamamos de terra. Aqui temos uma imagem de um para-raio comum, mas há algumas notas que devemos discutir antes. Por que a necessidade desse aparelho ser pontudo? Bem, isso é descrito pelo poder das pontas, que é a propriedade dos condutores de concentrar cargas elétricas em suas extremidades pontiagudas. Esse princípio diz que é muito mais fácil quando você tem uma área pequena achar uma maior concentração de carga em um condutor. Dessa forma, aqui é muito mais provável ter mais concentração de carga do que nessa extremidade aqui, nessa superfície aqui. Mas também temos o fio condutor. Já a necessidade desse fio, que comumente ele é feito de cobre ou alumínio, se aplica porque ele oferece um caminho de baixa resistência elétrica para as descargas atmosféricas. Ou seja, quando você tem um para-raio e um fio condutor, e a presença de uma corrente elétrica aqui, na forma de um raio, ela vai procurar o caminho de menor resistência para sair daquele circuito. Então, ela vai sair pelo fio terra. Mesmo assim, fica a questão, por que o fio não pode ser feito de um material isolante? Bem, na verdade, ele pode, só não deve. Materiais isolantes são chamados de dielétricos, por possuir uma alta resistência elétrica, ou seja, é mais difícil passar a corrente elétrica por eles. Quando atravessamos com uma intensa corrente esses fios, acontece o efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Esse efeito é muito utilizado em chuveiros, ferros de passar, aquecedores, mas não é interessante que ele ocorra nos fios de um para-raio, já que pode causar grandes danos, podendo derreter o fio e até iniciar um incêndio. Então, para evitar dano às estruturas, aos equipamentos e até mesmo a pessoas e animais, fios isolantes não são utilizados para para-raios. Portanto, agora que você já sabe disso, podemos determinar que a função de um para-raio, basicamente, é ser um caminho seguro e evitar danos durante descargas elétricas. Esse instrumento foi construído por Benjamin Franklin, um cientista e político norte-americano famoso até hoje. Foi em 1752 que Franklin empinou uma pipa com um fio metálico conectado e percebeu que as descargas elétricas das nuvens desciam pelo fio, comprovando que os raios eram correntes elétricas formadas na atmosfera. Pouco tempo depois, Franklin mostrou que hastes metálicas ligadas à Terra poderiam ser usadas como condutoras de eletricidade e que, quando posicionadas acima de construções, poderiam também protegê-las dos danos causados pelos raios, criando assim o primeiro tipo de para-raio, que recebeu o seu próprio nome. O para-raio de Franklin consiste em hastes metálicas pontiagudas em suas extremidades, ligadas a um fio condutor conectado ao solo. Esse é o tipo mais utilizado atualmente, já que possui grande eficiência em dissipar raios em direção à Terra. Em segundo caso, temos os para-raios de Mensels. Eles têm a mesma finalidade dos para-raios de Franklin e funcionam também como uma gaiola de Faraday, ou seja, envolvem as construções com uma malha de fios com hastes metálicas aterrada ao chão. O terceiro e último tipo são os para-raios radioativos, mas esses não são mais utilizados, já que foram proibidos pela CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque a eficácia deles não foi comprovada. Adicionando um pouco mais de informação nos conhecimentos que você já aprendeu até aqui, preciso destacar quão importante é a existência dos para-raios na vida dos brasileiros, já que o Brasil é o país com maior queda de raios do mundo, com mais de 50 milhões de descargas por ano. No próximo episódio, discutiremos um pouco sobre o campo elétrico em um para-raio. Você não pode perder. Até lá!